não acontece. Use o cupom RICJP para ganhar 20% de bônus, né, no seu primeiro depósito e jogue com responsabilidade. Você precisa ter mais de 18 anos. Tem Tianzo da Licânia. Amanhã tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, mas o Atlético está comemorando aí as convocações do Lucas Esquivel e também do Bruno Zapelli para a seleção argentina. Assim o Zapelli, né, que tem dupla cidadania, não vai mais poder jogar pela Itália, né? Exatamente. Bruno Zapelli fez amistosos pela seleção italiana sub-21, disse que foi um teste, mas que o sonho dele realmente era jogar pela seleção argentina naquela época. Agora convocado para a seleção argentina principal junto do Lucas Esquivel. Os dois têm apenas 21 anos e os dois são os primeiros atleticanos desde a virada do século, né, desde 2000, a serem convocados para a seleção argentina enquanto jogadores do Atlético. Se tem o caso do Lúcio, por exemplo, que passou pela seleção argentina, também tem passagem pelo Atlético, mas não foi convocado enquanto era jogador do Atlético. O Zapelli e o Esquivel são os primeiros nesse quesito até 2000, que é onde se tem o registro, né, esse registro aí. O Zapelli comentou a convocação, disse que quer aprender muito con el elenco de Argentina. Vamos a oír ahí. Bueno, me pone muy contento, la verdad, estoy muy orgulloso. Yo creo que es un honor para mí poder integrar el grupo de la selección y nada, vamos a ir con muchas ganas, con mucha entusiasmo a poder rendir, a poder sumar minutos, a aprender, así que bueno, estoy muy contento y a seguir metiéndole para adelante. Sin duda que me pone muy contento por eso también, porque bueno, siento que desde que llegué acá fui aprendiendo también día a día, entonces nada, yo creo que siempre es importante también el trabajo de los compañeros, de la persona que nos rodea en el club para enseñarnos y para poder también seguir creciendo para estas cosas. Ninguém melhor então do que o Lionel Messi para ensinar alguma coisa sobre futebol, né? O Esquivel e o Zapelli se juntam aí ao Lucas Beltrán da Fiorentina, que era atacante do River Plate, foi recentemente a Fiorentina, e o Alan Velasco do FC Dallas, da MLS, lá da liga que joga o Messi, como as caras novas nessa seleção argentina. E segundo a imprensa da Argentina, o Zapelli, o Esquivel e o Beltrán também foram chamados aí para garantir que eles também trabalhem com a seleção olímpica, porque se você chama para a seleção olímpica, o clube não precisa necessariamente liberar. O Lionel Scaloni chamou os três para jogarem junto do time do Mascherano e os times não poderem não liberar os jogadores. Eles acham, a Argentina vê nesses três jogadores peças fundamentais para o próximo ciclo olímpico e de Copa do Mundo. Então é muito interessante essa parte para os clubes não poderem não liberar, não tiverem essa opção aí. E o Furacão agora tem então 7 convocações. Tem o Bento, tinha o Bento na verdade, o Bento foi desconvocado pela lesão, mas tinha o Bento, aí o Vitor Roque e o Mikael foram chamados para a seleção brasileira olímpica, o Bruno Zapelli e o Lucas Esquivel para a seleção argentina principal, o Arturo Vidal para a seleção chilena e o Fernando Nava, jogador da base do Atlético, inclusive a reserva na base do Atlético, ele foi chamado para a seleção principal boliviana para a disputa das eliminatórias também. E vai jogar contra o Brasil, contra a Argentina, né? E ainda não saiu a convocação da seleção do Uruguai, do Marcelo Bielsa, e o Canóbio tem boas chances também de ser convocado aí para a seleção uruguaia. Ele tem sido uma convocação frequente, né, o Canóbio na seleção uruguaia. E jogou até de meio-campista, como meio-campista de fato na última partida do Uruguai contra Cuba. O atleticano Alisson Santos, o Zapelli joga até na seleção e no Atlético precisa se adaptar, vai entender. E o Renan Cordeiro de Lima, o Turra conseguiu queimar o Terans, será que agora o Wesley Carvalho vai querer queimar o Zapelli? Não, eu acho que não é mais questão de adaptação, né? Porque quando você pega um jogador que tá algum tempo sem jogar, por exemplo, que a gente lembra do Coritiba, que vai precisar aí de pelo menos um mês para esses jogadores que estão chegando. Você fala em um mês, o Zapelli já passou de um mês que está no Atlético, né? Então, ele certamente já está bem adaptado ao elenco, aos companheiros, enfim, ele está à disposição, vem sendo relacionado. É uma opção do Wesley, que eu acredito que é tática para ele ali de não utilizar o jogador. O problema com o Zapelli até aqui tem sido a intensidade do futebol brasileiro. O próprio jogador admite isso e pediu ajuda no elenco para entender a intensidade do futebol brasileiro. Claro,
dá pra entender esse fator, mas é estranho você ver o Zapelli com a pompa que chegou, com a camisa 10, segunda maior contratação da história do Atlético, e que tem capacidades pra ser um fato novo nesse time, ainda ficar no banco pra um jogador que, por exemplo, o Vitor Bueno, que não vem jogando tanta bola assim. Exatamente, né? Porque o Vitor Bueno também, nessas oportunidades que ele tem entrado, ele não mostra que merece ter a vaga ali como titular, né? Sempre deixa essa brecha de um jogo pro outro e é sempre uma dúvida, né? Se ele será ou não titular. E o Atlético teve o desfalque do Fernandinho, a gente até chegou a imaginar que pudesse aproveitar e utilizar o Zapelli, porque ele é um construtor de jogadas, apesar do Wesley querer também que ele contribua mais como um finalizador, ele tá, né, se adaptando a isso, né, para poder também contribuir dessa forma, inclusive já fez um gol, mas ele acabou não optando, ele nem entrou no decorrer da partida e, claro, eu entendo que foi por conta da circunstância do jogo contra o Fluminense, né, o Atlético com um jogador a menos, aí ele optou por entrar com um time mais defensivo ali para tentar se segurar e não tomar a virada na arena. Mas eu acho que o Zapelli poderia ser mais utilizado, né? Poderia, não sendo titular, digamos assim, mas poderia estar entrando mais nas partidas. E ele não tem optado por ele, né? Raramente o Zapelli entra nos jogos, assim. Acho que ele poderia entrar no segundo tempo, poderia contribuir e ganhar, né? Essa adaptação que o treinador fala, que eu acredito que passa muito, claro, pelo fato dele estar mudando de país, e aí é outro estilo de futebol, mas eu acho que se ele tá à disposição, tá 100% fisicamente, é um jogador jovem, que tem ótimos números, principalmente nessa questão de visão de jogo, de encontrar o atacante livre. Quantas vezes a gente viu aí nas partidas o Vitor Roque numa fase um pouco instável, porque a bola não chegava para ele. Então acho que por isso também o torcedor fica um pouco com o pé atrás, né, com esses argumentos, porque assim, acho que o Zapelli poderia em alguns momentos ter contribuído nesse sentido, né? Fazer com que o time tivesse um pouco mais conectado lá no ataque, né? O Vitor Roque tem voltado muito para recompor, para marcar ali e acaba não estando tão disponível lá na frente, né? Acho que muito posicionado como é a função dele. Então acho que o Zapelli poderia estar sendo mais utilizado, né? Ter mais tempo aí, enfim. Acho que Campeonato Brasileiro, é Série A, é foco total numa competição só. Acho que não tem por que você poupar um jogador que veio para ser uma das principais contratações do ano. Chega no Atlético com ritmo de jogo, né? Ele vinha jogando quarto e domingo no Belgrano pelo Campeonato Argentino, e o Atlético vai ficando marcado por deixar jogadores de muita qualidade no banco de reservas. No ano passado o Vitor Roque era reserva do Felipão. Ele falava que o Pablo estava em melhor fase, tinha mais características que abordavam o jogo dele. O Vitor Roque era reserva do Paulo Turra esse ano no Paranaense. Paulo também, no Paranaense. O Terans foi reserva na final da Copa Libertadores da América. Sim. Tanto é que como o Pablo era titular no Paranaense, ele fez um monte de gol, né? Exato. Ele acabou sendo ali também um dos artilheiros do Atlético, mesmo entrando muito pouco, né? Sendo muito pouco aproveitado, assim, nos jogos. Mas eu acho que fisicamente o Zapelli não deixa nada a desejar. Então, eu acho que a questão de adaptação, você só vai se adaptar a algo que você vai fazer fazendo. Exatamente. Como que ele vai se adaptar sem jogar, né? Não é só no treino. Não sei se no treino ele tá deixando a desejar, mas assim... Eu penso que o Wesley, a dificuldade pro Wesley contar com o Zapelli como titular é achar uma posição para colocar o Zapelli no time. Porque ele tem o meio-campo já estruturado com o Fernandinho, o Vidal e o Eric, né? Que seria ali numa dessas posições que o Zapelli teria que entrar. Vai tirar quem aí pra colocar o Zapelli? Dá pra usar usar na do Vitor Bueno também. Aí na frente ele tem lá o Canóbio de um lado, o Vitor Roque centralizado. A única vaga que sobra é a do Vitor Bueno, né? Nesse momento. Então, eu entendo que o Zapelli tá disputando uma posição com o Vitor Bueno no time, porque me parece que tá bem definido que Fernandinho, Eric e Vidal é o trio do meio campo do Atlético, né? Aí você tem Esquivel na lateral esquerda. Ele poderia até ganhar algum espaço, o Zapelli, se o Esquivel continuasse machucado e o Wesley tivesse que contar, por exemplo, com o Canóbio, né, fazendo ali uma ala esquerda, né? Uma ala esquerda. E eu acho que o Zapelli nesse momento ele tá inclusive atrás do Coelho.
né? Pelo que a gente tem visto aí. São funções diferentes também, né? Então, pois é, mas é isso que eu falo. O Wesley e o próprio Zappelli vão ter que achar um lugar para ele jogar no time. E o Wesley comenta que quer tornar o Zappelli um jogador mais finalizador, né? E se ele usar na função do Vitor Bueno, que é mais próxima da área, mais próxima do gol, é possível que o Zappelli tenha que assumir essas responsabilidades de finalizador. Como os meias do Atlético no passado recente têm feito. O Terans era um jogador muito mais finalizador do que de construção. Mesma coisa com o do Vitor Bueno, né? Poucos toques na bola e realmente contribui mais lá na frente. Eu vejo esse hoje o problema pro Zappelli se encaixar no time do Atlético. Só que onde ele vai se encaixar? Só que jogo por jogo, o Vitor Bueno não tem feito jogos, não tem atuações tão interessantes nos últimos jogos. Mas o Vitor Bueno é um cara importante no esquema do Atlético hoje. Não dá pra você chegar e vamos tirar o Vitor Bueno. Mas é que o Vitor Bueno ele vai melhor no segundo tempo, né? Mas ele é um cara assim que às vezes ele tem altos e baixos, ele alterna, mas assim, ele mais joga bem do que mal, né? Então, assim, eu vejo que é uma disputa de posição hoje entre Vitor Bueno, Zappelli, né? Os caras ali, que o Alex Santana também é um cara que procura espaço, mas que briga mais ali com o Eric, né? O Christian também tá fora. Onde é que vai encaixar o Christian hoje no time do Atlético? Com o Eric, Fernandinho e Vidal, né? Pois é, mas ali. Como é que vai tirar o Vidal do time? Vai tirar o Vidal do time? O Vidal vem jogando bem também, né? Vem jogando muito, né? Então, assim, são problemas, né, entre aspas, que o Wesley tem para resolver e escolhas que ele tem para fazer e acho que ele fica tranquilo porque ele olha boas opções de escolha, né? Enfim, ele tem aí esses jogadores, vai colocar quem? Agora, eu acho que o Zappelli vai ter muita dificuldade para entrar no time do Atlético por essa questão, que tem muita gente na fila do pão que tá na frente dele, né? Sim, mas o Zappelli é uma das contratações mais caras do Atlético dos últimos tempos, né? Mas eu acho que ele é um investimento e é um jogador, talvez, pro ano que vem. Então, ele é um cara que está no time hoje, compondo o grupo, mas acho que ele pode ser uma boa opção para o ano que vem. Acho que o Atlético está talvez pensando nisso, fazendo um planejamento. O contrato do Vitor Bueno também. Então, aí talvez o Atlético já esteja num planejamento de trouxemos um cara que tem 21 anos, né, que é agora da seleção da Argentina. E se fala muito nisso de não queimar o jogador também, né? O Wesley comenta, isso. Exatamente. Então, eu creio que até o próprio planejamento do Atlético seja para, de repente, desenvolver um trabalho com o Zappelli para daí sim, no ano que vem, ele ser um titular incontestável no time. Mas nesse momento, não vejo onde encaixar o Zappelli. Mas é que eu vou ao encontro do momento que o Atlético está vivendo, né? Enfim, por mais que esteja um time ali meio que desenhado já pelo Wesley, é um time que ainda tem muitos questionamentos ofensivos. A última vitória do Atlético foi contra o Cuiabá, aí veio um empate indigesto contra o Goiás e aí o empate contra o Fluminense, que ok, né, pela circunstância de jogo, teoricamente a gente pode considerar um bom resultado, mas assim, não é um time que parece que tem uma identidade já, sabe? Parece que é um time que o Wesley está tentando construir, por isso que eu vejo brecha ainda no ataque do Atlético para testar outras formações. Eu acho que o Zappelli poderia ser visto com mais carinho ali. Tem a dificuldade de fazer uma transição de um esquema do Felipão, que jogava de um jeito muito definido, um jeito mais recuado, com as linhas mais baixas e tal, e agora mudar completamente esse jogo para um jogo mais propositivo, para um jogo que o Atlético gosta de ter a bola e constrói de maneiras muito diferentes. Sim. Então, o Atlético tem muito da herança do que foi feito com um ano e meio de Paulo Turra e Felipão. E não é fácil fazer essa transição também. Por isso até pode ser que o Atlético não tenha essa cara toda. O Wesley, basicamente, ele usa as mesmas alternativas e opções que o Paulo Turra usava, né? São os mesmos jogadores, ele faz ali um rodízio, né? Não tem nada de novidade em relação àquilo que o Turra fazia no Atlético até a saída dele. Depende. Se você pensar em variação tática, o Wesley Carvalho usa o Esquivel como um terceiro zagueiro. Paulo Turra não construía com 3, por exemplo. Então ele constrói com 3. Ele abre muito. Mas é que o Turra tinha o Pedrinho e tinha o Fernando depois. Fernando, sim. Né? Que eram mais são diferentes também, do Esquivel. Com certeza. Né? O Esquivel entrou no Atlético quando já era o Wesley o técnico. Sim, né? mas eu acho muito interessante também pensar no Canóbio nessa situação. O Canóbio com o Turra fazia um atacante. Ele era atacante pela direita primeiro, depois ele virou atacante pela esquerda. E com o Wesley ele é outro jogador. Ele jogou como
como ala esquerda, ele jogou como volante, lateral e zagueiro. Por necessidade, ele joga né? muito mais livre. Não necessariamente necessidade, né? Porque ele utiliza o Christian no primeiro momento, Não, claro, tem conceito de jogo diferente entre o Wesley e o Turra, exato. Mas eu tô dizendo assim, os jogadores são os mesmos. O elenco é o mesmo, exato. E o Wesley perdeu os jogadores, né? Claro, perdeu o Terence, perdeu o Léo Stadini. São os mesmos jogadores, claro que é assim. E o Esquivel mesmo, ele ainda tá tentando entender, né, o que o Wesley busca pra ele ali na lateral, né? Porque ora ele é um jogador mais recuado, né? Ele fazendo essa linha defensiva, ele não sabe, às vezes, muito bem o momento em que ele tem que sair mais pro jogo, por isso que às vezes o Canóbio, nessa versatilidade, corre por lá também. Então, é essa indefinição que eu acho que ainda talvez seja o momento de você testar os jogadores que ele tem à disposição 100% ali pra jogar. Exatamente. E o Atlético enfrenta o Atlético Mineiro nesse final de semana, então, e o reencontro com o Felipão. Acho que o clima não vai ser tão amistoso assim lá na Arena da Baixada, a torcida se movimenta. Ele que vai ter um capa de chuva. Vai ter um ranço. Vai ter capa de chuva, Felipão. Exatamente. Felipão seria julgado nessa última quinta-feira, ontem, por uma expulsão contra o América Mineiro e por reclamações aí contra a arbitragem depois da partida entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas as pautas que envolviam o Felipão foram retiradas de julgamento, vão ser julgadas depois. E o Felipão não tem chance de cumprir a suspensão. Então vai ter o prazer de voltar para Curitiba. Então volta pela primeira vez à Arena da Baixada e, bom, vai reencontrar o Atlético. Na temporada, o Atlético teve 7 reencontros com ex-treinadores. E aí tem um retrospecto bem ruinzinho contra esses ex-treinadores. Ele tem uma vitória apenas, só venceu o Cuiabá do Antônio Oliveira, que passou pelo Atlético em 2021. Tem 3 empates, empatou com o Fluminense do Fernando Diniz na última rodada, empatou contra o Santos do Paulo Turra lá na Vila Belmiro, e empatou também contra o América Mineiro do Wagner Mancini, que passou pelo Atlético em 2013. E aí 3 derrotas, contra o próprio Fluminense do Fernando Diniz lá no começo do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo do Dorival Júnior, que passou pelo Atlético em 2020, no começo de 2020, e contra o Grêmio do Renato Gaúcho na Arena da Baixada, o Grêmio com os reservas. O Renato já foi técnico do Atlético, né? Exatamente. Aquele ano da Libertadores que o Atlético foi pra final, não foi esse de 2004? Não, acho que 2005. O Renato eu acho que assume em 2010, 2011, 2005. Não era o Edinho que era técnico nesse ano de 2005 aí do vice-campeonato. Exatamente. Foi um dos técnicos daquela trajetória. Que foram 5 técnicos naquele ano, né? Então, e aí o retrospecto então o Borba Filho foi técnico, saudoso Borba. Nossa, nem fale. O retrospecto ruim que fica como curiosidade. Renato Gaúcho no Furacão 2011. 2011, então, exatamente. O Atlético caiu em 2011, né? Bom lembrar. Enfim, muito bem. Reencontro com o Felipão vai ser especial aí, de uma maneira ruim, né? Tanto pra torcida que não gostou da saída do Felipão, quanto pro elenco que ficou bem chateado como o processo se deu, né? O Felipão sai muito do nada do Atlético, escolhe o Atlético Mineiro, uma proposta que pra ele seria mais vantajosa, e deixa o cargo que trabalhava no Atlético. Leva o Carlos Pracidelli, um auxiliar que era do Atlético, com ele. Tentou levar o Paulo Turra também, fez a proposta pro Paulo Turra voltar a ser auxiliar, mas o Paulo Turra não quis e depois foi demitido pelo Atlético. Felipão, então, chega em Curitiba com alguns desfalques. O zagueiro Maurício Lemos e o volante Bataglia estão suspensos para essa partida. O Igor Rabelo, o Zaratio e o Alan Franco estão no departamento médico, tratam lesões e também não jogam. E o Guilherme Arana escapou de suspensão. Ele deu uma cotovelada na partida contra o Goiás, tomou um gancho de 2 jogos. O Atlético Mineiro conseguiu um efeito suspensivo e o Arana joga aqui na Arena da Baixada. Ele projetou a partida desse final de semana. Eu acho que foi um erro infantil ali meu contra o Goiás, mas feliz que a suspensão foi cancelada. Feliz de estar aqui para poder ajudar a minha equipe a conquistar os 3 pontos, que é um jogo